Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura do livro A Epístola de Paulo aos Colossenses, dos nossos irmãos João Penise e Brian, publicada pela editora Vida Cristã. Vamos iniciar hoje o capítulo 4, que fala sobre os pedidos de oração de Paulo, que está lá em Colossenses 1, de 9 a 14. E diz assim: Paulo ficou feliz e agradecido ao ouvir as boas notícias da igreja. Os discípulos demonstravam fé em Cristo e amor para com todos os irmãos, incentivados pela esperança que o Evangelho produzira neles. O Evangelho produzia frutos e crescia entre os colossenses e em todo o mundo. E o ministro Epáfras relatou o amor no espírito que caracterizava os irmãos. Paulo dá graças a Deus por todos esses atributos. O versículo 9 indica que ele queria que a igreja continuasse a progredir sem parar. Esta é a atitude que todos os cristãos devem ter. Alegria pelo progresso já alcançado e desejo de continuar progredindo. Será que daqui a um ano você terá uma estrutura espiritual maior do que agora? Terá mais maturidade e mais conhecimento da palavra de Deus? Há membros da igreja que 3 anos atrás não conhecia nem os nomes dos livros da Bíblia e hoje estão ensinando outras pessoas. Há cristãos que 4 anos atrás não podia suportar nenhuma desavença e ameaçava abandonar a fé cristã diante de qualquer dificuldade. Mas hoje, essas mesmas pessoas têm capacidade para ficar firmes no meio de uma verdadeira tempestade. Infelizmente, alguns cristãos assim chamados, ainda andam na mesma fraqueza e na mesma ignorância que os caracterizava anos atrás. Não progrediram e, como plantas murchas, não produzem os frutos do Espírito. Sobre a figueira estéril que Cristo descreveu na parábola, o dono disse ao viticultor: Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Pode cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Fecha aspas. Lucas 13, 7. Paulo não queria que a igreja de Colossos se tornasse como a figueira estéril. Por isso ofereceu esta petição para que ela progredisse. No versículo 9, pede que os irmãos transbordem de pleno conhecimento da vontade de Deus. Não devemos satisfazer-nos com um conhecimento parcial ou incompleto da vontade de Deus, mas devemos procurar com toda a diligência encher-nos completamente do pleno conhecimento. O versículo descreve, nas palavras, entre aspas, sabedoria e, entre aspas, entendimento espiritual, o conteúdo deste conhecimento. Sabedoria significa capacidade de compreender com a mente os ricos tesouros do plano de Deus e de aproveitá-los na vida diária. Entendimento espiritual significa discernimento, capacidade de ver a relação entre uma verdade e outra e distinguir o que é falso. O versículo 10 indica que o pleno conhecimento da vontade de Deus tem resultado benéfico e prático na vida do cristão. O conhecimento, a sabedoria e o entendimento da vontade de Deus levam o cristão a viver uma vida melhor, uma vida que agrada ao Senhor. O conhecimento cristão não é mera abstração ou especulação teórica. Não é algo infrutífero ou divorciado da vida. O verdadeiro conhecimento da vontade de Deus
transforma o caráter e a conduta. Se, como o versículo 10 diz, o pleno conhecimento da vontade de Deus conduz a um modo de viver digno do Senhor e de seu inteiro agrado, podemos concluir que a ignorância não agrada a Deus. Você e eu não podemos satisfazer nosso Pai Celestial pela falta de conhecimento. E de fato, a Bíblia, na Bíblia encontramos exemplos de homens que receberam a condenação divina porque andaram em ignorância indesculpável. Oséias 4:6, 11 a 12 e Isaías 1:3, onde conhecimento de Deus implica em relação íntima e contínua com Deus. No Novo Testamento, Paulo lamenta a falta de conhecimento do povo. Romanos 10, 2 a 3. Portanto, continuaremos a oferecer a oração que Paulo fez, que transbordemos de pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de vivermos de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado. Todos nós tentamos agradar a alguém, à família, ao patrão, ao marido, à esposa ou a nós mesmos. Mas a pessoa mais bem-sucedida é aquela que procura agradar a Deus de todas as maneiras. Este versículo diz, entre aspas, para o seu inteiro agrado. Significa que o cristão, com conhecimento, não cumpre apenas seu dever ou aquilo que é obrigado a fazer. Não faz apenas o mínimo, mas procura de todo o coração fazer tudo para o inteiro agrado de Deus. Um segundo resultado do pleno conhecimento da vontade de Deus acha-se nas palavras, entre aspas, frutificando em toda boa obra. Você está perturbado porque não pode fazer mais? Não consegue ser mais útil ou mais frutífero? Procure transbordar do pleno conhecimento de Deus. Você começará a frutificar em toda boa obra. As Escrituras foram dadas ao homem, abre aspas, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, fecha aspas. 2 Timóteo 3,17. Continua o versículo a dizer, abre aspas, crescendo no pleno conhecimento de Deus, fecha aspas. Você quer crescer no pleno conhecimento da vontade dele? Como o versículo 9 sugere, e com isso crescer no entendimento dos outros aspectos de Deus e da comunhão com Ele? Encha-se com o conhecimento da vontade de Deus e Ele o ajudará a crescer até ter capacidade maior para compreender não apenas a vontade dele, mas também a sua própria pessoa. Outro resultado do pleno conhecimento da vontade de Deus acha-se no versículo 11. Já notamos no versículo 10 que um dos resultados é a vida transformada que agrada inteiramente ao Senhor. O versículo 11 mostra que outra consequência é o fortalecimento interior do cristão. Você quer ser mais forte e firme diante das tempestades da vida? Busque o pleno conhecimento da vontade de Deus e será fortalecido com todo o poder. Em sua carta, Paulo escreveu frequentemente sobre o fortalecimento do cristão pelo poder de Deus. O significado dessas passagens não se acham apenas no poder físico, mas principalmente no poder espiritual e interior. Um dos resultados do poder íntimo é um maior vigor físico. O homem cujo espírito é fortalecido e tranquilo tem mais vigor físico do que o medroso e fraco de espírito, que nem tem ânimo para movimentar-se. Paulo ora pelo fortalecimento interior, que produz também mais energia física. Havia
muitos homens no exército do rei Saul, com mais altura, mais força física e mais experiência que o jovem Davi. Mas só Davi tinha ânimo espiritual para enfrentar o gigante Golias. Deus o fortaleceu, abre aspas, com todo o poder segundo a força de sua glória, fecha aspas. Por este mesmo poder, os israelitas escaparam da escravidão egípcia e receberam a terra prometida. Pelo poder de Deus, Gideão e apenas 300 homens venceram o exército dos midianitas. E o Novo Testamento revela que a eficácia da força do poder de Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e o fez sentar-se à sua direita, nos lugares celestiais. Efésios 1, 19 a 20. O cristianismo ensina que este é o fortalecimento à disposição dos homens através de Cristo. Nos versículos 11 e 12, Paulo menciona 3 qualidades que o fortalecimento de Deus produz nos cristãos. Primeiro, ele diz, abre aspas, em toda a perseverança e longanimidade, fecha aspas. Estas duas palavras têm quase o mesmo significado, mas ao mesmo tempo há uma distinção. Para explicar a diferença, vamos comparar o cristão a um motorista. Ele tem uma longa jornada à sua frente. Para ter sucesso na viagem, é preciso encher o tanque de gasolina. Se a gasolina acabar no meio da estrada, ele não poderá continuar. A perseverança é a gasolina do cristão. A covardia, o desespero e o cansaço espiritual procuram roubar-lhe a perseverança ou a gasolina. Mas na estrada da vida, Deus colocou postos de abastecimento que continuam fortalecendo os seguidores de Cristo. O motorista só precisa procurar os postos. O fortalecimento de Deus produz no cristão, portanto, perseverança para vencer o medo e o desânimo. A segunda qualidade, o longanimidade, pode ser comparada em nossa ilustração com a paciência do próprio motorista. A falta de paciência do motorista já interrompeu a viagem de muitos. Com o carro abastecido e em perfeito funcionamento, o viajante começa a viagem, mas na estrada vê que tem de enfrentar muitos aborrecimentos. À frente, muitos caminhões trafegam devagar e é difícil ultrapassá-los. Outros motoristas entram na estrada sem o devido cuidado e provocam freadas bruscas dos que vêm atrás. O motorista, que não é longânimo, não aguenta os desaforos na estrada. Fica irritado e perde o controle. Esta é a diferença entre perseverança e longanimidade. As duas palavras significam capacidade de continuar a vida sem parar. Perseverança tem a ideia de não ficar esgotado, de chegar à vitória pela persistência através da distância que o separa do objetivo. Longanimidade nesta passagem significa domínio próprio, não irritar-se, não fazer represálias e não procurar vingar-se. Bom, vamos dar uma parada por aqui, depois a gente continua esse capítulo, que é muito longo, fica muito cansativo, né? Se você está gostando da leitura desse livro, compartilhe ele com mais pessoas para que possamos entender melhor a carta que Paulo escreveu aos Colossenses, tá bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?